Terceiro bimestre, nona aula. Associação de capacitores. Os capacitores, que armazenam carga e energia elétrica, são utilizados em circuitos elétricos com algumas finalidades, como sintonizar frequências em receptores de rádio, filtrar frequências, também em rádios, armazenar carga para flash eletrônico, entre outras. Um capacitor descarregado e ligado a um gerador começa a acumular determinada carga. Nessas condições, suas armaduras adquirem cargas elétricas de mesmo valor numérico e sinais opostos, mais que e menos que. Dadas sua capacitância C e a tensão U a que é submetido, um capacitor poderá armazenar somente determinado valor de carga, calculado por Q é igual a C vezes U. Durante o processo de carregamento de um capacitor, a quantidade de carga em suas armaduras aumenta com o tempo, até o valor máximo, e a corrente que percorre o circuito diminui. Podemos ver o comportamento dessas grandezas nos gráficos ao lado. Note que a partir de certo tempo, a corrente no circuito vai a zero. Isso acontece quando o capacitor está totalmente carregado. Dessa forma, quando inserimos um capacitor em um circuito, logo após ele ser carregado, em frações de segundo, não passará mais corrente pelo fio condutor que faz a ligação entre seus terminais, igual a zero. Em dado circuito, os capacitores podem ser associados em série ou em paralelo. Associação em série. Na associação de capacitores em série, as quantidades de carga elétrica distribuem-se igualmente nas suas armaduras, visto que cada capacitor é percorrido pela mesma corrente até ser carregado. Assim podemos escrever U é igual a U1 mais U2. Como C é igual a Q sobre U é igual a Q sobre C. Substituindo na expressão anterior, encontramos Q sobre C é igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2. Simplificando o Q, encontramos 1 sobre C é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Na associação em série, o inverso da capacidade equivalente C é igual à soma dos inversos das capacidades associadas. Associação em paralelo. Na associação de capacitores em paralelo, a DDP entre as placas é igual para todos os capacitores. Assim, podemos escrever Q é igual a Q1 mais Q2. Como C é igual a Q sobre U, Q é igual a C vezes U. Substituindo na expressão anterior, CU é igual a C1U mais C2U. Simplificando o U, encontramos C é igual a C1 mais C2. Em uma associação em paralelo, a capacidade equivalente C é igual à soma das capacidades associadas. Você sabia de onde o vagalume obtém energia para acender sua luz? A luz produzida pelo vagalume é um fenômeno conhecido por bioluminescência
e ocorre em virtude de uma reação química. Da reação participam uma substância denominada luciferina, produzida pelo vagalume, o gás oxigênio, inspirado por ele, uma enzima chamada luciferase e a energia fornecida pela ATP. Essas reações ocorrem nos fotócitos, células que formam um tecido denominado lanterna. Como a traqueia e os glândulos cerebrais estão ligados a esse tecido, decorre o autocontrole do vagalume sobre a emissão de luz. Durante essa reação, 90 a 96% da energia produzida é convertida em luz, enquanto apenas 4 a 10% da energia é convertida em calor, situação inversa a que ocorre em uma lâmpada incandescente. A velocidade, a frequência e a intensidade dos flashes emitidos pelo vagalume variam de acordo com a espécie. Outro aspecto interessante ocorre com as cores de suas lanternas. Tais cores podem sofrer variações, indo do verde amarelado ao laranja, passando pelo vermelho. Independentemente também dos sexos, os vagalumes fazem uso de um padrão específico de flash, que pode variar desde um estouro curto até uma sucessão flamejante, contínua e longa. Quem matou o carro elétrico? O documentário conta a história do EV1, Veículo Elétrico número 1, uma autópsia do mundo corporativo que revela os culpados desse crime contra a humanidade e a tecnologia. Durante uma forte crise ambiental, em 1996, o estado da Califórnia exigiu que as montadoras fabricassem uma pequena porcentagem de carros que não emitissem poluição. Esse foi o passo inicial para a produção em maior escala dos carros elétricos. Afinal, as montadoras estavam pressionadas por uma lei que tinha como objetivo a diminuição da poluição atmosférica. A primeira montadora que desenvolveu o carro elétrico o criou para, além de funcionar a eletricidade, ser durável, silencioso e não emitir poluentes. E quais eram os seus defeitos? Assista ao vídeo com seus colegas para saber o motivo dessa iniciativa não ter tido sucesso e ter sido abandonada. Por que empinar pipas longe da rede elétrica? A pipa, também conhecida como quadrado, papagaio, pandorga, barrilete e muitos outros nomes, dependendo da região, é uma velha conhecida entre as brincadeiras infantis. Além de estimular a criatividade no ato de construí-las, as pipas fazem acrobacias e dão um colorido todo especial ao céu. Todos já nos sentimos atraídos por ela e, com maior ou menor sucesso, já tentamos empinar uma delas. No entanto, para evitar que uma brincadeira tão alegre se transforme em uma possível tragédia, alguns cuidados devem ser tomados. Para que tenhamos segurança, é importante que essa brincadeira aconteça em lugares abertos e sem rede elétrica por perto, como parques, praias, campos de futebol e áreas mais afastadas dos centros urbanos. Os cuidados em relação à proximidade dos cabos elétricos são essenciais para garantir que essa brincadeira seja segura, considerando que os acidentes podem ocorrer enquanto a criança empina a pipa ou quando tenta recuperá-la da rede elétrica. Se enroscadas em postes, transformadores e cabos elétricos,
as pipas podem provocar curtos circuitos e acionamento de chaves e disjuntores para proteção de equipamentos instalados juntos à rede elétrica, com a consequente interrupção de eletricidade. Além de provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica, a pipa, quando empinada próximo à rede elétrica, pode representar um perigo iminente para a criança, ocasionando acidentes que causam lesões graves, como queimaduras e até mesmo a morte. O uso de cerol, mistura de cola e pó de vidro usada na linha que segura a pipa, potencializa ainda mais os riscos, pois essa mistura pode cortar a proteção de borracha que reveste os fios de alumínio ou de cobre, deixando a linha em contato direto com a corrente elétrica. Outro fato interessante e curioso em que você pode pensar é como os pássaros que pousam sobre os fios elétricos não são eletrocutados. Eles não são eletrocutados porque não há passagem de corrente elétrica pelo pássaro, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque, em geral, a proteção plástica, a capa, é suficiente para isolar o contato elétrico do pé do pássaro com o fio. Segundo, porque não há diferença de potencial. O potencial ao longo de um fio ideal é praticamente o mesmo, visto que um bom condutor tem todos os seus pontos submetidos ao mesmo potencial. Nesse caso, para o pássaro, ou mesmo para nós, levar um choque elétrico é preciso haver diferença de potencial, isto é, contato com o fio e também contato com outro potencial elétrico ao mesmo tempo. Isso pode ocorrer com os pássaros, se eles encostassem em dois fios ao mesmo tempo. E conosco, se encostarmos em um fio e no chão ao mesmo tempo. Nesses casos, o choque pode ser mortal para ambos. Por último, devemos considerar que os fios não são ideais e que, por isso, pode haver uma diferença de potencial entre seus vários pontos. Como a distância entre os pés do pássaro é muito pequena, elas não fecham um circuito, pois estão praticamente no mesmo potencial elétrico. Sendo o corpo da ave mais resistivo que o fio, a corrente continua passando por este. Se segurarmos um fio em pontos distantes, nossas mãos poderão estar separadas o suficiente para fechar um circuito, isto é, elas podem estar em pontos do fio com diferentes potenciais, e com isso, parte da corrente percorrerá nosso corpo. Nesse caso, quanto maior separação de nossas mãos, maior o choque que levaremos. Exercícios resolvidos. Exercício de número 14. Determine a capacidade equivalente da associação representada na figura ao lado. Solução. Os capacitores de 3 microfarad e 6 microfarad estão em série, logo, 1 sobre C é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Fazendo essa operação matemática, a capacidade equivalente desse ramo é igual a 2 microfarad. Os capacitores de 9 microfarad também estão em série, logo, 1 sobre C é igual a 1 sobre 9 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 9. A capacidade nesse trecho é igual a 3 microfarad. Redesenhando a figura, vamos ter 3 capacitores em paralelo. Um de 2 microfarad, outro de 3 microfarad e o outro de 5 microfarad. Sendo assim, os capacitores
2 microfarad, 3 microfarad e 5 microfarad estão associados em paralelo. E em paralelo basta você somar suas capacidades. C igual a 2 mais 3 mais 5. C igual a 10 microfarad. Exercício de número 15. Considere os capacitores associados em série na figura abaixo. C1 é igual a 3 Faraday, C2 igual a 6 Faraday e a DDP U1 é igual a 12 volts. Calcule a DDP U2. Vamos resolver logo o item A? Cálculo da carga Q. C1 é igual a Q sobre U1. C1 é 3, é igual a Q, que é a carga que nós vamos calcular, dividido pela DDP, que vale 12. Fazendo essa conta, encontramos que o valor da carga é igual a 36 Coulomb. Cálculo de U2. C2 é igual a carga dividido pela diferença de potencial, U2. C2 é 6. Como já vimos, a carga é 36 sobre o 2. Fazendo essa conta, encontramos a diferença de potencial 2 é igual a 6 volts. Item B, a DDP total U. A DDP total U, vamos fazer esse item, é a soma de U1 mais U2. Logo, o U é igual a 12 mais 6, U igual a 18 volts. Item C, a capacidade equivalente da associação. Vamos resolver o item C. A capacidade equivalente ela é dada pela relação 1 sobre C, que é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. 1 sobre C é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Fazendo essa conta, a capacidade equivalente é igual a 2 Faraday.